Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura orante do dia 4 de fevereiro de 2022. E a nossa leitura do dia de hoje... é de Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 29. Marcos 6, 14 a 29. Antes da leitura, nos coloquemos na presença do Senhor. Peçamos a luz e a força do Espírito Santo de Deus. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta ou como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão, Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e a seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhes jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado buscara a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela o entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nossa meditação do dia de hoje, nós podemos perceber o quanto que esta cena é brutal, o quanto que isso é constrangedor. Se você começa a imaginar você presente naquele lugar, naquele dia e naquela hora, você estremece só de imaginar ter que ver a cabeça de alguém que acabou de ser degolado. E veja, sobretudo se você sabe e reconhece que aquela pessoa que foi decapitada é uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa santa. Foi isso que aconteceu. João, um homem justo, um homem santo, o próprio Herodes reconhecia isso nele. Mas, frente a uma promessa, e aqui não se sabe porquê, não se conta porquê, mas eu imagino que talvez Herodes, para fazer uma promessa tão grande dessa, estava bêbado, né? Para dizer assim: eu te entrego até metade do meu reino. Às vezes nós somos pessoas que fazem promessas também. Promessas da boca para fora. Na época de Herodes, se levava muito a sério uma promessa, né? Mas muitas vezes as promessas são muito mal feitas, não são? Prometemos qualquer coisa, fazemos promessa de qualquer jeito, e aí não damos conta de cumprir. E quando temos que cumprir, acabamos fazendo coisas que nos entristecem. Então cuidado com as tuas promessas, cuidado com aquilo que você vai falar, porque que teu sim seja sim, que teu não seja não. Honre a tua palavra, não é? Seja uma pessoa de palavra, mas cuidado com o que você fala, com o que você promete.
A outra grande realidade é que João, ele pagou um alto preço, o preço de ter sido um homem justo, o preço de ter sido um homem que buscou a santidade. Veja, nós habitualmente também somos convidados a dar testemunho. Hoje talvez você não precise mais dar a tua vida fisicamente falando, mas é preciso que a gente tenha uma outra forma de dar a vida, que é o exercício de uma conduta verdadeiramente cristã, que é o exercício de você tantas e tantas vezes fazer renúncias para ser testemunho de um bom relacionamento com Deus, que evidentemente você busca ter, um bom relacionamento com as pessoas, sabe, a coragem de não ceder diante do mal de forma alguma, como João não cedeu diante do mal. Aliás, falava até o que Herodes não gostava de ouvir, mas era inclusive admirado pela verdade que falava, né? Então, mesmo que diante de uma mentalidade hoje corrente no mundo, onde tudo é permitido, onde tudo está certo, onde, enfim, você tem acompanhado e visto quantas coisas que às vezes são tão pequenas, mas que se faz uma tempestade, né? Então, cuidado para que você não entre na corrente da mentalidade do mundo, mas continue com a tua mente inteiramente no Senhor, sabe? Sendo os diferentes, se for preciso, pagando por passar vergonha, por não concordar com certas coisas. Talvez você também passe esse martírio que João Batista passou, porém hoje com tua alma, com tuas emoções, perdendo pessoas e assim por diante. Mas lembre-se, João Batista perdeu a vida. Se você precisar abrir mão de certas amizades, de certas realidades para salvar tua alma, não titubeie. Vai lá e anuncie o reino de Deus com toda a coragem, com toda a força, sendo livre, sendo verdadeiramente do Senhor, e a tua recompensa, que é a coroa da eternidade, será conferida a você. Façamos a nossa oração. Senhor Deus, obrigado por ter hoje nos iluminado com esta palavra. Sabemos que não é fácil darmos testemunho, não é fácil sermos pessoas de palavra. Mande teu Espírito Santo para nos dar discernimento na hora de fazermos promessas, que saibamos fazer promessas coerentes com aquilo que sentimos, com aquilo que temos capacidade de cumprir, sem nos entristecer com os resultados das promessas que nós fazemos. Mas também, Senhor, nos dê a ousadia e a coragem de João Batista para continuar anunciando a verdade, pregando a verdade, mesmo que isso nos custe nossa história, nossa vida, nossas emoções, mesmo que isso tenha certo peso. Mas, Senhor, desejo verdadeiramente receber a coroa da salvação eterna. Por isso me esforço, por isso busco a Tua verdade, por isso hoje me rendo ao Teu querer. Amém. E o nosso propósito do dia de hoje, seremos testemunhos da verdade. Então, seja coerente com a verdade. A verdade, qual verdade, Luiz? A verdade do Evangelho. Então, seja coerente com a verdade e dê testemunho desta verdade. Amém? Que o Senhor abençoe teu dia, tua história, a tua vivência, e nos encontramos numa próxima leitura orante. Se você quer saber mais sobre a leitura orante, clique no link que está aqui embaixo e conheça a nossa metodologia. E não deixe de fazer todos os dias o seu aprofundamento na Santa Palavra. O mundo precisa de homens e mulheres da Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.